Em Isaías capítulo 3, nós vamos ver um povo que é guiado pela aparência. O Senhor Deus está avisando sobre o juízo, o Senhor Deus está avisando que vai julgar o povo, mas o povo continua transgredindo contra o Senhor com o coração endurecido e passam a partir daí a andar em aparência. É muito parecido com o que nós vemos nas redes sociais hoje. Muitas pessoas estão com problema financeiro, com problema de relacionamento ou com problema de saúde, mas as fotos que postam lá nas redes sociais é só que tá tudo bem, que estão felizes, que estão ricos, que tá tudo bem. Era mais ou menos o que eles estavam fazendo aqui em Isaías capítulo 3. É muito importante que eu e você estejamos atentos aos princípios ensinados aqui, tá? Eles são muito ricos. Então fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o seu like, ajuda demais na divulgação. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, quiser acrescentar alguma coisa, diga aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de interagir com você. Tá bom? Vamos lá? Isaías capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro e o conhecedor de magia e o perito em maldições. O que o Senhor Deus está fazendo aqui através de Isaías, antecipando o ataque babilônico. Quando o ataque babilônico acontecer, toda a confiança de Judá desaparecerá. Em sua época, nesses dias, eles confiavam muito na sua honra, na sua reputação. Uma reputação que foi construída por Davi e depois por Salomão. Então eles confiavam muito nisso. A partir de Salomão, eles começam a fazer muitas alianças com muitos povos ímpios, coisas que o Senhor Deus havia proibido. Então Deus agora vai pegar essas nações ímpias e usá-las como instrumento de juízo contra Judá. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece na vida de muitos cristãos, que desviam seu coração do Senhor, passam a confiar nas pessoas e muitas vezes essas mesmas pessoas são instrumento de prejuízo, de tristeza, de dor e de aflição sobre suas vidas. É o mesmo princípio. Toda a estrutura da confiança deles seria destruída. Perceba que Isaías cita aqui que o Senhor Deus ia tirar o conhecedor de magia e o perito em maldições. Pessoas que trabalhavam com encantamentos, pessoas que trabalhavam com espiritismo, pessoas que trabalhavam com ocultismo, estavam agora no meio das pessoas de Judá. Coisas que Deus havia proibido. Lembra? Se você estudou Deuteronômio aqui comigo, você vai lembrar. Mas eles haviam permitido. Então, por causa do seu pecado, o Senhor Deus os julgaria. Versículo 4. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Quando o juízo do Senhor Deus vier sobre Judá, o que é que vai haver? Um desgoverno. Um desgoverno, meus irmãos. O Senhor Deus diz, sabe quem é que vai liderar vocês? Um jovem. O que é que significa isso? Alguém inexperiente. Alguém que não sabe o que está fazendo. Alguém que não sabe o que fazer com os problemas. Alguém que não tem condições de liderar. É quem vai liderar. Irresponsáveis dominarão. Por isso que eu repito muitas vezes isso, que quando eu leio Isaías, eu tenho um vislumbre da nação brasileira. Por que é que as coisas aqui nunca vão para frente, mesmo que nós tenhamos tanto potencial? Por que é que nós nunca temos um país no longo prazo? Estou falando assim, no longo prazo. Por que é que nós não temos um país que cresce todos os anos ou que vai para frente todos os anos? Por causa disso. Por causa dos nossos muitos pecados como nação. Mas infelizmente nós não acordamos para isso
e continuamos vivendo dias de muita aflição. E Deus, Ele mude a nossa mentalidade enquanto povo e converta o nosso coração para Ele. Versículo 6. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você, pelo menos, tem um manto. Seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeei governante do povo. Se você já leu Lamentações de Jeremias, você deve lembrar que após o ataque babilônico, Judá e Jerusalém, o povo que ficou vive em uma grande miséria. Quando Neemias volta para restaurar Jerusalém, o povo vive em grande miséria. É exatamente o cumprimento dessa profecia. Falta liderança. Lembra que Neemias veio lá da Pérsia para restabelecer Jerusalém, reconstruir as muralhas? Porque não há liderança. Meus irmãos, um líder segundo o coração de Deus faz toda a diferença em qualquer contexto. Quando não há liderança eficaz, quando não há liderança saudável, é porque é um sinal, meus irmãos, de juízo de Deus sobre aquele povo. É um sinal. E nós vemos exatamente isso aqui em Isaías. Um homem vai agarrar seu irmão e dizer: seja líder sobre nós. Você tem uma capa, você parece um líder, então lidere. E ele vai dizer: meu amado, eu não sei nem para onde vai liderar, eu não tenho condições, eu não tenho nada, não tem nada para liderar. Eles vão ser guiados pela aparência. As redes sociais, elas estimulam muito isso no povo, nas pessoas e também nos filhos de Deus. Eu conheço um casal que eles estão em situação muito difícil. O contexto deles está muito difícil. É muito difícil mesmo. O marido pede oração, conversa comigo e com outros irmãos, enfim. Mas, meus irmãos, aí você vai para as redes sociais e de repente tem alguma coisa, alguma festa, algum aniversário, e aí vai o casal com seus filhos e posta uma foto lá bem romântica, dizendo: é o amor da minha vida, é a minha vida e não sei o quê. E tipo, quem sabe, meus irmãos, tá vendo que aquilo não é verdade. Tá vendo que aquele casal precisava era se humilhar diante de Deus ao invés de postar que são os mais felizes do mundo. É exatamente o que acontece aqui, guiados pela aparência. Meus irmãos, é uma perda de tempo nós passarmos mais tempo pensando em como impressionar as pessoas do que realmente investindo em sermos autênticos. Se está bom ou se está ruim, que seja a sua realidade. Versículo 8. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Jerusalém está em ruínas. Ela tem aparência de espiritual, ela tem aparência de que está bem. O povo parece que está bem, mas eles não estão bem. Estão em ruínas. Versículo 9. O jeito como olham, olha isso, a Bíblia é incrível, tá? A Bíblia é sensacional. O jeito como olham, isto é, a malícia no olhar, testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraças sobre si mesmos. Um olhar malicioso. Os homens tinham um olhar perverso, malicioso, de indiferença, de prostituição, de adultério. As mulheres de lascívia, de pecado, de cobiça. O Senhor Deus estava atento, meus irmãos, à maneira como eles olhavam, à intenção de seus olhares e também aquilo que eles olhavam. Versículo 10. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações, mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. O Senhor consola os justos, porque em toda geração sempre há justos. Então o Senhor Deus está dizendo a ele: olhe, não se preocupe, irá tudo bem com vocês. Lembra de Daniel, por exemplo? Ele é um dos remanescentes. Neemias, temos muitos remanescentes. Os justos, o Senhor Deus estaria cuidando deles, mas os ímpios, o Senhor Deus ia arrebentar, meus irmãos. Nós vemos esse mesmo princípio em Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 11. É porque muitas vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e dizem: isso era no Antigo Testamento. Não,
Se você abrir Romanos 2, de 6 a 11, você vai ver que Paulo vai dizer a mesma coisa. Haverá tribulação, agonia, tristeza para aquele que perseverar em fazer o mal, mas haverá glória, honra e incorruptibilidade para aquele que perseverar em praticar a justiça. Qual é o princípio aqui? Retribuição pelo que fizeram. O justo será retribuído com sua justiça, o ímpio será retribuído com a sua impiedade. Versículo 13. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Olha isso, Deus agora vai se assentar como juiz. O Senhor tomou o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O que isso significa? Você lembra daquela frase, Deus está vendo? Você lembra que é muito comum no Nordeste. Se preocupa não, Deus está vendo. Pois é isso mesmo, Deus está vendo. E no contexto aqui, Deus está vendo e se assenta para julgar. O que é que estava acontecendo com Judá neste período? Eles estavam pecando, eles estavam vivendo distantes do Senhor e eles achavam, e nós vamos ver isso mais na frente, que Deus não faria nada, que Deus não estava nem aí. Mas nós estamos vendo que Deus se assenta no tribunal e Ele vai julgar. A humanidade ela vive como distante do Senhor, vive negando a Deus, vive negando os princípios da sua palavra, vive distante. Nós estamos passando por um momento difícil, mas estamos passando. Quando a crise começa, quando a pandemia começa, então nós nos voltamos para Deus, mas quando as coisas vão aliviando e nós começamos a nos adaptar, então nós já esquecemos de Deus. Todavia, meus irmãos, nosso comportamento será julgado. Deus está vendo. E qual é o que Deus vai julgar em relação ao seu povo? É que eles abandonaram o cuidado mais uma vez. Eles abandonaram o cuidado com os necessitados. Eles roubavam os pobres. Eles negligenciavam, meus irmãos, o cuidado com as viúvas e com os órfãos. O povo necessitado estava sendo roubado pelos líderes. Os líderes religiosos não se importavam com a palavra nem em obedecê-la. E então, a partir desse ponto, o Senhor Deus diz: o que vocês acham que vai acontecer? Ou o que vocês esperavam? Vocês achavam que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar só olhando e vocês iam viver desse jeito a vida inteira e nada ia acontecer com vocês? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. Deus está vendo e no tempo certo Ele julgará. No tempo determinado haverá justiça sobre a terra. Até lá, eu e você precisamos permanecer firmes na fé, dependendo do Senhor e suportando as aflições dessa vida, que são muitas, mas no tempo certo a justiça do Senhor será estabelecida. Amém, meus irmãos?